Alô, meus amigos, muito bom dia. Mas muito bom dia mesmo. Mais uma vez, sejam bem-vindos à TV Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Hoje, a atração, como você já sabe, para você que nos acompanha, duas atrações. Primeiramente o Sub-15, depois o Sub-17. Pelo Sub-15, no primeiro jogo, vocês vão acompanhar o Guarani Futebol Clube enfrentando o Grêmio Esportivo Mauaense. Estamos aqui no CT do Guarani, aqui na Vila Guarani. Até agora com a presença pequena do público, mas como hoje é um sábado, numa temperatura aí agradável de 17, 16 graus, sensação térmica, existe a expectativa para daqui a pouco o público estar presente, marcando presença. Existe aí uma expectativa de aumento de público aqui no CT do Guarani. O jogo que você vai acompanhar, este jogo válido pela última rodada, sexta rodada da segunda fase do Sub-15. Jogo do Grupo 19, onde o Guarani da cidade de Campinas, o Guarani Futebol Clube, lidera o grupo com 12 pontos ganhos, segundo o Mauaense com 8, portanto, hoje aqui um confronto do primeiro contra o segundo colocado. Terceiro, Referência, e na quarta colocação, o Comercial da cidade de Ribeirão Preto. Estamos aqui com toda a nossa equipe, estamos aqui na técnica de Ramon Canadinho e ao nosso lado, apresentando a nossa equipe de transmissão mais uma vez. Muito bom dia, Renato Canadinho. Muito bom dia, Fábio, muito bom dia a todos que estão conosco, que vem chegando aqui conosco nesse momento, aqui na TV Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no CT, jogo importante, última rodada, segunda fase, Campeonato Paulista. Campeonato Paulista Sub-15, daqui a pouquinho você vai ver na telinha aí Guarani e Grêmio Esportivo Mauaense, jogo importantíssimo. Guarani já está classificado, já está resolvida a sua situação para a segunda fase. Então, daqui a pouco a bola rola para o Guarani. Ver aí, né? Em que posição ficará? Lógico que ficará em primeiro colocado, é o que nós esperamos aqui na TV Guarani, com este Guarani e Grêmio Esportivo Mauaense, daqui a pouquinho aqui na TV Guarani, Fábio Mistaldi. Muito bem, quando nesse instante as duas equipes aqui no CT do Guarani, o time do Guarani no seu vestiário, estou ouvindo aqui o seu grito de guerra, e o time do Grêmio Esportivo Mauaense já está aqui à nossa esquerda no CT do Guarani. Falando um pouquinho sobre esta forma de disputa, esse regulamento desta segunda fase, lembrando que nesta segunda fase são 48 equipes divididas em 12 grupos de 4, jogando em turno e retorno. Classificam-se para a próxima fase 32 equipes, ou seja, nesta fase, os 2 melhores de cada grupo, mais os 8 melhores terceiros colocados, avançam para a terceira fase da competição, e na terceira fase são aí 32 equipes, como eu já disse anteriormente, divididos em 8 grupos de 4. Portanto, são peculiaridades desse campeonato, e hoje mais uma vez aqui pela TV Guarani, jogão de bola para você. Você gosta de acompanhar a TV Guarani. Lembrando que no Sub-15, apenas a nível de informação, no Sub-15 são atletas nascidos entre 2010, 2011 e 2012. Estamos aqui no aguardo do Guarani, quando nesse momento o time do Guarani já começa a sair do seu vestiário, para daqui a pouco aquele protocolo da Federação Paulista de Futebol e na sequência o hino nacional brasileiro. Primeiramente, agradecer você pela audiência. Estivemos aqui na terça-feira com o Sub-20 do Guarani. Tivemos aí público interagindo com a gente, o público gostando do nosso trabalho, e a gente agradece de coração. As duas equipes já começam a se movimentar pontualmente aqui no CT do Guarani, aqui na Vila Guarani. São 8 horas e mais 50 minutinhos. E a partir das 9, a bola vai rolar para você. É isso que você quer bola rolando, e a gente também. Falando um pouquinho dos artilheiros do time do Guarani, os artilheiros, né? O Miqueias com 11 tentos assinalados, Lucas Albuquerque meia dúzia, o Pietro Gabriel também, Adilson com 5, Lucas Botelho 4, Eduardo com 3,
também o Nascimento, o João Almeida Nascimento com 1, o Raul Lima, lateral direito 1 e também o Rian Romão. Esses são aí os jogadores do Sub-15, os artilheiros da equipe do Bugre da cidade de Campinas. Uma temperatura bastante agradável aqui em Campinas. Temperatura bastante agradável, portanto, existe a expectativa da presença do público. Temperatura aí na marca dos 17 graus, com sensação térmica de 16, para daqui a pouco você acompanhar junto com a gente, Renato Canadinho. E aproveitar, Fábio, dar um bom dia para o Miro Machado e o Felipe Tavares, que já estão por aqui interagindo conosco. 40 aparelhos conectados nesse momento. Vai chegando, vai deixando seu like, vai aí se inscrevendo no canal e também não deixe de se tornar sócio campeão. Você que está aí pensando em se tornar sócio campeão, associe e mostre a sua paixão pelo Bugre. É o Guarani Futebol Clube da cidade de Campinas, conta muito com o seu apoio, então tá aí na telinha o QR Code, é só você escanear e você já vai cair aí na tela, né, para ver as vantagens que se você terá sendo sócio campeão. Então venha conosco, venha, participe, né, também não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer as transmissões aqui da TV Guarani, Fábio Mistaldi. E planos a partir de R$30. Planos a partir de R$30. Exatamente. O que você está esperando? Não marque toca, seja aí um sócio campeão. Nesse momento, começa o protocolo da Federação Paulista de Futebol. O time do Guarani, à sua esquerda, com seu uniforme número 1, e o time do Grêmio Esportivo Mauaense, com o seu uniforme azul e branco, com números azuis. As duas equipes já estão tomando posição perfiladas. As duas equipes praticamente perfiladas. Ao centro, você já sabe, o quarteto de arbitragem. Estamos no aguardo. Daqui a pouquinho, portanto, o hino nacional brasileiro. Hino Nacional Brasileiro, quando nesse instante o time do Guarani vai ao encontro do quarteto de arbitragem, aquele fair play, e também a equipe vai ao encontro da equipe do Mauaense. E de imediato, vamos, portanto, escalar as equipes, começando com o Bugre da cidade de Campinas. Fábio Mistaldi, aí na telinha da TV Guarani, do técnico PC Estênico. 1, Felipe Eduardo. 2, Raul Lima. 3, Martins. 4, Borges. Com a 6, Bruno. 5 para Carioca. 8, Adilson. 10 para o craque do time, Lucas Albuquerque. Com a 7, Botelho. 9, Dreger. E com a 11, Miqueias. Esta é a equipe do Guarani Futebol Clube, prontinha, escalada, definida para esse confronto, Fábio Mistaldi. Quando nesse instante os dois capitães, estou vendo os dois capitães das equipes ao lado do quarteto de arbitragem, o Lucas Albuquerque
que está lá. Vamos, portanto, escalar a equipe do Grêmio Esportivo Mauaense. É, o Grêmio Esportivo Mauaense que vem em busca do empate para garantir a sua classificação. Definido, escalado pelo Agenor da Silva com 1, Murilo, 2, Rafael, 3, Cauã Araújo, 4, Guilherme, com a 6, Ian, com a 5, Júlio, 8 para Cauã, 10 para Pietro, 7, Diogo, 9, Felipe e com a 11, Cauã Santana. Essa é a equipe, e que belo uniforme da equipe do Grêmio Esportivo Mauaense, Fábio Amistaldi. Exatamente, muito bonito, lembra o time do Paraná, o Londrina, não sei exatamente o nome do time, mas lembra algum time lá do estado do Paraná. É o Londrina, exatamente. Londrina. O Guarani com essa camisa também maravilhosa, sim, né? Remete àquela camisa do título de 1978, né, Fábio Amistaldi? Contra o Palmeiras. Você que tem um pouco mais de idade do que eu, alguns meses a mais do que alguns meses. Bela camisa, duas. Essa camisa do Guarani é sensacional. E já tem aqui também definida a terceira equipe, Fábio Amistaldi. A hora que você quiser, que é a equipe de arbitragem. Quem manda no jogo, vamos lá. É, o Rodrigo Bessuto, de 30 anos, formado no ano de 2019, é o árbitro principal, auxiliado por Uriel Gomes Francisco de Souza e Fabrício da Silva Costa. O quarto árbitro, experiente Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. É definida a terceira equipe também pela Federação Paulista de Futebol. Daqui a pouco a gente vai arredondar o nosso cronômetro aqui. A bola já está no centro do gramado. O Guarani vai ficar à nossa direita, como também à sua direita na tela. E do lado esquerdo, o time do Grêmio Esportivo Mauaense. A saída pertence ao time de Mauá, o time do Mauaense. Lembrando que os dois capitães, o Lucas Albuquerque pelos lados do Guarani e o Júlio, camisa número 5, pelos lados do time do Grêmio Esportivo Mauaense. O árbitro Rodrigo Pessuto consulta o seu cronômetro. Como você já sabe, para você que nos acompanha pelo Sub-15, o tempo de jogo é 35 por 35 e 40 por 40 no Sub-17. O árbitro fala com os seus dois bandeiras. Olha para lá, vê se tá tudo ok. A bola já está no centro de campo. A saída pertence ao Felipe, que é o jogador. Vai dar o pontapé inicial da partida aqui pela TV Guarani. Começa, as duas equipes estão correndo atrás da bola. É o jogo válido pela última rodada da segunda fase, a sexta rodada, a rodada derradeira. Quando vem descendo o time do Guarani, corta a zaga, tentou no lado direito, ficando lá com o Botelho. O passe foi feito à frente, tenta descer o time do Guarani. O toque foi feito pelo jogador Pietro. Bola saiu pela linha de lado, o primeiro manual do jogo para o time do Guarani, que desce lá pela ponta direita, tenta outra vez o corte da zaga. É outro lateral para o Raul Lima cobrar lá pela ponta direita, no seu campo de ataque. O time do Guarani trabalha a bola aqui no campo de defesa, é o Martim, aliás, é o Borges. Domina no campo de defesa, levantamento lá na frente, bola ajeitada lá pelo Miqueias, a bola volta atrás, lá pelo meio, ficando com o Lucas Albuquerque, tenta o passe na frente, tenta ainda o Miqueias mais atrás, recebeu lá o Botelho, tenta o passe na frente, ficou pedindo um toque, os jogadores do time do Guarani. E a primeira falta do jogo lá pela ponta direita, campo de ataque, falta para o time do Bugre. Comecinho de jogo para você, menos de 1 minuto de partida, 1 minuto redondo agora. É o jogo que você acompanha pela TV Guarani, você gosta de acompanhar a TV Guarani. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, para você que está no nosso chat, daqui a pouco a gente vai dar uma passada para você expressar aí a sua opinião e mandar o seu recado. Falta lá, o Adilson vai para a cobrança. É o camisa número 8. Vai chover na cozinha do time do Mauá. O cruzamento bateu direto pro gol e a bola na trave! Chegando o time do Guarani, comecinho de partida, o chute foi lá de canhota do Lucas Albuquerque, o goleirão acompanhou, levou perigo, primeira chance com apetite o time do Bugre. E quase, hein, Fábio Amistaldi, quase no primeiro chute em direção ao gol, sai o primeiro gol, bola, olha, mais um pouquinho deitava no barbante, segue 0 a 0, quase 2 minutos de jogo. Mas o Mauaense tenta por aqui, na frente, o toque foi feito pela zaga, voltou para o capitão lá, o Júlio, tenta para o lateral, o Rafael tentou, tentativa na frente lá com o Cauã Santana, vai fazer a proteção, a defesa do Guarani, a bola já tinha saído, fez a proteção lá o Borges, é apenas tiro de meta para o goleiro Felipe Eduardo, goleiro que joga com o seu uniforme amarelo. E você falou da galera que tá chegando aqui no chat, né, Fábio? Olha, tem aniversariante em campo, hein?
Tem aniversariante, o camiseta 10, o Lucas Albuquerque faz aniversário hoje. Vamos ver qual será o presente que ele vai dar para a torcida do Guarani, Fábio Amistaldi. Exatamente, a bola fica o Miqueias, tocou na ponta, recebeu o Raul Lima, vem o time do Guarani, olha o cruzamento feito, ele desvia, olha o toque! E a bola foi pra fora, bateu na rede pelo lado de fora, teve o desvio, mais uma vez chegou chegando bem o time do Guarani. E o aniversariante, o Lucas Albuquerque, vai para a cobrança lá pela ponta canhota. Ele que já meteu uma bola na trave com a sua canhotinha. Lucas Albuquerque, levantamento do segundo pau, toque de cabeça feito pelo Cauã Araújo. A bola sobe de cabeça, volta para o time do Guarani, mas é o time do Mauaense que puxa o contra-ataque. Levantamento feito aqui na ponta direita para o jogador que é o Rafael, tentou aqui na ponta direita, número 11, é o jogador Cauã Santana, falta para cima do Cauã Santana. A falta cometida pela zaga do time do Guarani, falta agora para o time do Mauaense, aqui pela sua meia direita, campo de ataque. São os primeiros movimentos de partida, na marca de 3 minutos, para você que nos acompanha pela TV Guarani. Para a cobrança, o Pietro, camisa número 10, vai levantar na área lá do goleirão Felipe Eduardo. O árbitro, o seu treinador falou alguma coisa para ele, é o Pietro, vai levantar essa bola, levantamento feito lá no bico da grande área, toque de cabeça feito no segundo pau, corte providencialíssimo do Borges. E é o primeiro escanteio para o time do Grêmio Esportivo Mauaense lá pela ponta canhota, vai para a bola o próprio Diogo para fazer a cobrança, mas o corte providencial do Borges ia levar perigo lá para o goleiro Felipe Eduardo. Escanteio já cobrado pela ponta esquerda, Júlio fez o passe mais atrás, recolheu o Cauã, Santana perdeu, tenta retomar o time do Guarani, mas a bola é retomada de novo, tenta retomar o time do Guarani, mas a bola fica com o time do Mauaense. A bola recuada aqui no campo de defesa, tocada na frente, toque na frente, corte feito pelo Carioca, pela zaga do time do Guarani, voltando aqui para o Bruno pelo setor de esquerda. O Bruno recua lá para o goleiro Felipe Eduardo. Felipe Eduardo pressionado lá pelo jogador número 9, o Diogo, levantou a frente, lá na ponta para o Raul Lima. O jogo segue, o árbitro não, o jogo não seguiu, o árbitro marcou falta em cima do lateral direito da representação do time do Guarani, ainda no seu campo de defesa, falta foi para cima lá do Raul Lima. Falta no campo defensivo do time do Guarani. Lembrando, Fábio Amistaldi, aos torcedores do Bugre, né, que o Guarani Sub-15 já está classificado à próxima fase do Campeonato Paulista. Lógico, e assim, ainda, além de classificado, não perde, né? Não perde mais a primeira colocação. E o Grêmio Mauaense precisa apenas de um empate para avançar sem depender de nada e de ninguém, né? Já que o empate garante também a equipe do Grêmio Esportivo Mauaense a terceira fase, na verdade, do Campeonato Paulista Sub-15. Olha o Lucas Albuquerque, outro escanteio, toque de cabeça, a bola foi para fora quando fechou, perigoso lá o Botelho. Outro escanteio. Foi cobrado lá, mais um pelo lado direito, pelo Lucas Albuquerque, que levou perigo. Pois é, como já disse o Renato, o time do Guarani com 12 pontos ganhos, o Mauaense joga pelo empate, com o empate se classifica, mas até aqui o Bugre tá com sede de gols. A bola fica lá com o jogador que é o jogador Pietro, fez o passe da ponta esquerda, bom passe lá para o Felipe, tenta o Felipe pela ponta canhota, teve o corte da defesa do time do Guarani por intermédio do Martim, lateral para o time do Mauaense. Lá pelo lado esquerdo vai para a cobrança o Ian. Levantamento lá pela ponta esquerda. Acabou se embolando com o jogador do Guarani. O árbitro entendeu que o Martim fez falta lá pela ponta canhota. Falta que favorece o Martim. Reclama com o árbitro. Mas a falta já foi assinalada, chance para o time do Grêmio Esportivo Mauaense. E aconteceu, né, Fábio? Aconteceu, acabou segurando o seu adversário, impedindo que ele avançasse, falta que vai levar muito perigo para o goleirão Felipe Eduardo. O pessoal do Felipe estão acompanhando lá, viu? O Romeu Neto está em Goiânia, torcendo pelo Bugre e ele fala aqui, pelo nosso goleiro Felipe Eduardo, Fábio Amistaldi. O pessoal, é uma das características desse tipo de campeonato, os familiares, os amigos acompanharem e ficarem aí mandando os seus recados, como também os seus fluidos positivos, né? Até porque todo mundo precisa. Escanteio para o Mauá, olha o cruzamento feito, bateu direto e o Felipe estava lá bem, o Felipe no rodapé direito, abraçou, é dele. Uma defesa segura, né, Fábio? Segura, abraçou um chute forte, né? Ele encaixou e não soltou mais. 7 minutos, 0 para Guarani, 0 para Mauaense.
Raul Lima pro Biquérias, Biquérias na ponta direita trabalhando, vem descendo Lucas Albuquerque na frente lá pro Biquérias, fez a proteção, a defesa saiu arrojadamente. O goleiro lá, o goleiro Murilo, fez uma boa intervenção, o Felipe Eduardo fez aqui agora há pouco uma boa defesa, mas o Murilo com muito arrojo, seguro também no lance. Toque aqui da zaga, o time do Guarani tenta retomar. Pelo setor da esquerda, dominando, é o Adilson, vai para cima, bom toque na frente, lá é o Dreger. Ainda ele domina, trabalha, vai caminhando lá do canhoto, o Adilson domina de novo. Mais atrás, recolhe mais atrás aqui pro Carioca. Carioca no meio, trabalha o time do Guarani, a bola tocada, foi tocada pelo Botelho. Botelho mais atrás para receber o Martim. Martim lá na ponta pro Raul Lima. Cortou a zaga, sai para o jogo o time do Mauá lá pela ponta esquerda na contraofensiva, vai trabalhando lá pelo setor de esquerda, carregando por lá o corte da zaga feito pelo Borges, voltou outra vez para o time do Mauá, outra vez o Borges fez o corte de novo, quando fechava por lá o time do Mauaense, mais uma vez ganha lateral o time do Mauá, lá pela ponta esquerda. Ian fez o passe na frente, tentou o Felipe, cortou a defesa, rasgou do jeito que deu o Borges. Tentando na frente lá era o Dreger, Miqueias tentou. Na frente o Lucas Albuquerque levou vantagem, Miqueias vai levando por baixo, fez o corte o Guilherme. Guarani insinuante lá pelo lado direito, corte providencial do Guilherme. E boa vantagem aplicada pelo árbitro agora, né, Fábio Mistaldi, dando sequência na jogada e quase o Guarani chegou ali pela extrema direita, mas o jogo é movimentado, pegado, aquele negócio, né, Fábio? É muita intensidade, vai agora ter que trocar a bola, parece que essa já não serve mais, Fábio Mistaldi. Essa fim para ela, para a pelota. Essa não está com a bola cheia, digamos assim. Lá na ponta, Botelho na frente, vai chegar lá pro Raul Lima, vai pintar o cruzamento, o Raul Lima foi travado lá, o Raul Lima ganhou outro escanteio, vai o Lucas Albuquerque, de novo, vai com a canhotinha dele para levantar para a área do Grêmio Esportivo Mauaense. 9 minutos de partida, lembrando que vamos até os 35 minutos. Com esse resultado, o Mauaense vai se classificando, o Guarani também. Lucas Albuquerque, olha o cruzamento no meio, seria lá pro Dreger no primeiro pau, cortou a defesa, voltou pro Lucas Albuquerque. Domina com tranquilidade, levantou lá no miolo, toque foi feito pelo zagueirão Martim, mas ficou de graça lá pro goleiro Murilo. Sai pro jogo por aqui. Levantamento feito no campo de ataque, mergulhou de cabeça lá o Borges, a bola cai na frente, Dreger tentou, cortou a defesa de novo. O time do Mauá tenta. Aqui o levantamento feito pelo jogador que é o Felipe na frente, lá pelo jogador camisa número 11, o Cauã. Aliás, o passe foi do Pietro procurando lá o Cauã. Estava espertíssimo. Felipe Eduardo fez a defesa e já colocou a bola em jogo. Levantamento feito aqui do lado esquerdo para correr o Adilson. O último toque me parece que foi do Adilson, não. Exatamente. O último toque foi do Adilson quando ele brigava lá com o Rafael Jaqueta do número 2, o Adilson ficou sentindo, o árbitro vai até ele e nesse momento fala para o departamento médico entrar. Acabou atingindo o rosto dele ali no momento do chute, né, Fábio? Então vai receber o atendimento médico ali. Aproveitar para agradecer os 115 aparelhos conectados no momento. E ó, ali tá aí na telinha, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code e você vai ver todas as vantagens de se tornar sócio campeão. Planos a partir de R$30, Fábio Mistaldi. Planos a partir de R$30. O que você está esperando, meu amigo? O que você está esperando para ser sócio torcedor? Planos a partir de R$30. Cabe no bolso de muita gente. Cabe no bolso tranquilamente. Lateral lá pela ponta canhota, escanteio. Ganhou escanteio, o time do Guarani vai para a cobrança, é o Adilson, número 8, as costas, Adilson, desta feita vai de pé trocado aqui pela ponta canhota, vai de perna direita o Adilson. Levantamento feito, passou, desvio, foi feito, outro escanteio, cortou, bem colocado lá o Cauã, número 8 do time do Mauá. Outro escanteio no mesmo local, aqui pelo lado esquerdo, vai o próprio Adilson. O Guarani em cima, na marca de 11 minutos e meio. Vai o Guarani, olha o Adilson. Levantamento no tumulto, olha o toque, o desvio de cabeça, rasgou do jeito que deu a zaga do time do Mauaense. Tenta puxar o contra-ataque do lado esquerdo com o Diogo. Tenta o Diogo na marcação dele, o Raul Lima, melhor para o Raul Lima, ele recua a jogada. Vai, ainda tenta lá o Diogo pela ponta esquerda, o Raul Lima para cima dele, último toque do jogador do Guarani.
Já foi cobrado, levantamento à frente, recebeu falta e vai pintar um cartãozinho lá, Renato. Me parece que é pro Martim, camisa número 3, ele agarrou o jogador do Mauá. Exatamente, lembrando que na categoria sub-15 não pode mostrar o cartão, mas pode anotar. E foi o que o árbitro fez, o árbitro da partida, o Rodrigo Pessotto, de forma correta, né? Um ataque promissor, né? E o jogador ia para dentro do gol, né? Falta marcada, cartão anotado, tá pendurado o Martim já, número 3 da equipe do Guarani, Fábio. Tá aí a informação do Renato Martim, pendurado, né? Falta e leva perigo para o time do Guarani. Lembrando que se o atleta for novamente advertido, ele será substituído, né? Então não tem a expulsão, ele será substituído de forma disciplinar. É o que vale para a categoria sub-15, já que não pode mostrar nem o cartão amarelo e muito menos o cartão vermelho. Fala, Mineiro, tudo bem? Tá aí as informações do Renato. O jogador não é expulso, como não temos a expulsão, temos a substituição disciplinar. E o Martim tá pendurado, escanteio, falta lá, falta leva perigo, a batida direto pro gol, firme, mais uma vez o Felipe Eduardo fez a defesa bem colocado. Levantamento pro Miqueias, passou por ele, a bola fica no campo de defesa, lá a bola recuada, espanou lá o taco, o Murilo, o recuo foi lá do Guilherme. E a bola fica aqui pelo lado esquerdo, retoma o time do Guarani, aqui o Carioca domina, fez o passe na ponta esquerda lá pro Adilson, tentou o Adilson, mas sai melhor aqui o time do Mauá, tentando no desafogo aqui pela ponta direita, tentando, o árbitro para e marca falta foi para cima lá do Jaqueta número 9, o número 9, o Felipe, aqui no campo de defesa do time do Grêmio Esportivo Mauaense. Falta vai ser cobrada aqui, o levantamento feito lá na frente, vai subir a zaga. Toque de cabeça feito pelo Martim. Bola saiu pela linha de lado. Outro manual para a representação do Grêmio Esportivo Mauaense aqui pela ponta com o Rafael. Rafael lá na frente. Ele toca a bola lá para o Cauã. Teve o desvio outra vez da zaga do time do Guarani. Outra vez lateral. De lateral em lateral vai chegando o Grêmio Esportivo Mauaense. Já estamos chegando já na marca dos 15. 14,5. Vem o time do Mauá, domina lá o Diogo mais atrás, tentou lá o jogador que era o Cauã, a bola volta mais atrás, passe à frente lá pro Diogo, passe anteriormente foi do Pietro, corta a zaga do time do Guarani com falta quando tentava sair lá o Botelho, camisa número 7, falta pra cima dele. E a equipe do Grêmio Mauaense vai atacando, vai propondo mais o jogo nesse momento, né, Fábio? Jogando até um pouco mais aqui no seu campo de ataque. O time do Guarani quando sai com muito perigo, espeta com muito perigo e tem que aproveitar, né? Já que tem o artilheiro da competição, né? Os artilheiros, né? Vários jogadores da equipe do Guarani na artilharia da competição. E agora o árbitro pegou uma falta pra cima lá do Botelho de novo, só que desta feita no campo de ataque, vai lá o Lucas Albuquerque pra bola. E a 7ª falta do jogo, Fábio Mistaldi, 4 faltas cometidas pelo Guarani e a 3ª falta cometida pelo Grêmio Esportivo Mauaense. Tá aí os números do Renato Canadinho, você esperto na jogada, você esperto naquilo que está acontecendo no jogo. Lucas Albuquerque com a faixa de capitão vai levantar essa bola, tudo indica. Lucas Albuquerque levantou lá no miolo, corte da zaga, quem fica com essa sobra tentava o Adilson, uma rebarba lá, mas a bola voltou aqui pro Borges de cabeça lá do esquerdo, lá pro Dreger, tenta lá pela ponta canhota, parando, prendendo, dominando, tem do lado esquerdo, acabou se atrapalhando, tentava lá o Bruno, acabou se atrapalhando com a bola, saiu com a bola e tudo, mas recuperou o Bruno, tentando lá o Botelho, mas a bola fica com o jogador Cauã, recebe o Cauã, ele toca essa bola mais atrás, a bola foi rifada lá pelo Júlio, capitão do time, corta a zaga do time do Guarani, caindo aqui no meio, sai pro jogo, toque à frente, Dreger ajeita, lá pro Adilson, pro Dreger, cortou a zaga por intermédio lá do jogador Guilherme. E sai aqui o time do Mauá, a bola tocada aqui na ponta para receber o Cauã Santana, cortou de novo a zaga do time do Guarani, o Bruno que chegava por lá, lateral esquerdo, cortou pela zaga do time do Guarani, lateral bola aqui pela ponta para o time do Mauá. O levantamento lá na frente, tentou o jogador Cauã Santana, recuperou lá o Bruno. Lá pela ponta, desce o time do Mauá, quando fechava por lá o jogador Felipe, teve o corte da zaga do time do Guarani, de novo ganha lateral. Lateral pela ponta, vai o Rafael. Rafael entregando, bola ajeitada, voltou para ele o Rafael, cruzamento no meio, corta a zaga do time do Guarani, vai subir de cabeça lá o Diogo no meio, outra vez cortou a zaga, quem fica com essa sobra, olha o Mauá chegando lá pelo lado esquerdo, dominando o Pietro, vai para cima, puxou na perna direita, bateu pro gol e a bola para fora.
Bem, chegou o Grêmio Esportivo Mauaense com o seu camisa número 10. Vai chegando, né, Fábio? Vai jogando, vai apertando. Começou aqui pela direita, a bola foi jogada lá pela esquerda e no domínio, no 1 contra 1, acabou chutando para fora. Mais um chute, é o terceiro gol, é o terceiro chute na direção do gol da equipe do Grêmio Mauaense. Segue 0-0 aqui no CT do Guarani. 0 para o Guarani, 0 para o Grêmio Esportivo Mauaense. Tenta o Lucas Albuquerque, mas na frente dele está o Júlio. E fizeram falta para cima do Júlio. Teve um princípio de confusão lá com os dois jogadores, entre o Cauã e também o Carioca. E é falta que vai ser cobrada no campo defensivo do time do Mauá. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde da cidade de Campinas. O levantamento lá pela ponta, o toque de cabeça da zaga foi feito. Passou lá pelo Adilson, tenta aqui o Dreger, voltou para o Carioca na frente, tentou Miqueias, cortou a defesa, outra vez Carioca, Dreger, vai descendo, vai levando, botou na frente, bateu pro gol e a defesa do goleiro Murilo, voltou, olha o toque no meio, tenta mais atrás pro Lucas Albuquerque, bateu Murilo de novo, 2 vezes o goleiro do time do Mauá. Lucas Albuquerque tentando, cruzamento feito aqui, tentou o Adilson, passou por ele muito forte, deu lateral de graça para o time do Mauá. Agora um bombardeio, 2 vezes o Murilo lá, Renato. Bombardeio, primeiro com o Dreger, né? Depois, bela defesa do Murilo e na sequência no rebote, outra grande defesa, até o PC Stênio falou, pô, ele pega tudo, o goleirão vai segurando 0-0 aqui no CT do Guarani, e que oportunidade teve a equipe do Guarani, Fábio Amistaldi. Já deu para perceber uma coisa, esse camisa número 11, o Miqueias, o Lucas Albuquerque, o Dreger, eles chegando. Chegam chegando, o Miqueias é um bom jogador, né? O Lucas, nós falamos no início, é uma boa safra, né? As crias da tribo, Fábio Amistaldi. As crias da tribo, O Mauá chega, né? Já teve chance também agora há pouco com o Pietro, mas o Guarani, mais agudo, podemos dizer assim, levou até agora pelo menos muito mais perigo. É um jogo bastante disputado, né, Fábio? Vai lá, Fábio. Olha o Dreger chegando, vai disputar, protegeu, ganhou, foi pra dentro, bateu, teve o desvio, ganhou escanteio, Cauã Araújo. A bola desviou no camisa 3 do time do Mauaense, escanteio, olha o Guarani. Olha, mais uma oportunidade que o Dreger, no 1 contra 1, acabou levando vantagem de novo no momento do chute, acabou batendo na zaga, escanteio, bola vai ser alçada na área, perigo para a zaga do Grêmio Esportivo Mauaense. Pé trocado, o perigo aumenta, vai para a bola o Adilson, é o número 8 às costas, de novo, sempre ele quem bate aqui pelo lado canhoto, Adilson bateu direto no primeiro pau, cortou a zaga de novo, desta feita ganhou lateral. Aponta o bandeira lateral para o time do Guarani, o tempo vai passando já na marca de 20 minutos, vamos até os 35 minutos. Lá do lado esquerdo, caminha o Bruno para fazer a cobrança, mas já foi cobrado pelo Adilson, voltou para o Adilson na frente, Dreger tentou, cortou a zaga, voltou para o Carioca, tenta na contraofensiva o jogador que é o número 9, o jogador Felipe, tentou, Felipe, bola foi retomada pelo Bruno. Toque foi feito pelo jogador número 2, o Rafael, a lateral para o time do Guarani. Bruno na frente, Dreger se movimenta bem, deu um calcanhar meio esquisito, estava marcado, pressionado, mas teve o desvio lá da zaga do Mauaense. Ganha lateral de novo Bruno, levantamento na frente, tentou lá o Miqueias que fechava na diagonal, na frente dele estava o Guilherme. E a bola saiu pela linha de fundo. E um bom momento da equipe do Guarani, né? Subiu sua linha de marcação, vai jogando agora o Guarani na equipe, no campo de ataque, ou no campo de defesa da equipe do Mauaense, e com grandes oportunidades, né? Não fosse grandes defesas do Murilo, o Guarani já teria feito seu primeiro gol aqui, Fábio. Exatamente, olha o Miqueias lá, na ponta, é o número 11 que cai pelo lado direito, puxa na canhota, mais atrás, Lucas Albuquerque, tem no meio o Carioca, Lucas Albuquerque trabalha bem na canhotinha. Ainda ele domina, bateu prensado, vai voltar lá na ponta direita pro Raul Lima de cabeça, Lucas Albuquerque domina, vai trabalhando, Raul Lima pintou cruzamento no meio, olha o toque, chegou o Adilson. Chegou perigoso o Adilson dentro da pequena área, mas é apenas tiro de meta. Mais uma vez o Guarani. Mais uma vez o Guarani, agora com o Adilson, na hora que ele foi só encostar o pé, acabou subindo, né, Fábio Amistaldi? A bola saiu da direção do gol. Quase 22 minutos desse primeiro tempo, Fábio Amistaldi. Então, para emendar aqui, tá aí na telinha, sócio campeão, associe e mostre a sua paixão pelo Bugre. Mostre a sua paixão pelo Bugre, planos a partir de R$30. Pare de marcar toca, quando nesse momento o árbitro para marcar falta para cima do Diogo, camisa de número 7.
Time do Guarani é o primeiro colocado do grupo 19 com 12 pontos ganhos em 5 jogos, 4 vitórias. Enquanto que o time do Mauaense, 8 pontos com 2 vitórias. Portanto, pelo que a gente está vendo até o presente momento aqui, o Guarani superior. Fazendo valer a sua melhor campanha. Falta lá para o time do Mauá. Olha o levantamento, perigoso, como sempre, levantamento passou quando fechou, perigoso lá o Cauã Araújo, o zagueirão, camisa número 3, mas muito forte para ele. Apenas tiro de meta lá para o goleiro Felipe Eduardo. Na marca de 22 minutos para você. O time do Guarani trabalha no campo de defesa, saindo por lá com o Raul Lima, o passe à frente, cortou bem colocado o Cauã, só que não deu sequência no lance, a bola apenas bateu no Cauã com violência, saiu pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o goleiro Felipe Eduardo novamente. TV Guarani, aqui você acompanha as informações e as emoções do Alviverde de Campinas, aqui no hoje aqui no Sub-15, daqui a pouquinho tem o Sub-17. Toca na bola lá do esquerdo, Bruno na frente, Dreger. O passe anteriormente foi do Carioca, Dreger dominou, invadiu, bateu pro gol! Que bola venenosa, que curva que fez essa bola! Pelo nosso ângulo de visão aqui, eu pensei que a bola ia para fora, mas de repente ela fez uma curva. Se vai no gol, venceria com tranquilidade o goleiro Murilo. Grande chance do Guarani, belo chute, né? Pena que saiu fora da direção do 7,44 do 7,32 por 2,44, 7,32 por 2,44, tamanho da meta. Saiu longe do gol, Fábio Mistal. Raul Lima de cabeça tentou aqui, tenta parar o time do Guarani, a bola voltou lá do direito, Rafael levantou na frente lá, foi fácil para o goleiro Felipe Eduardo, fez a defesa quando fechava o Felipe, número 9. Vai o Guarani com apetite, Raul Lima para o Miqueias, vai trabalhando, passou Raul Lima, toque foi feito pelo lateral esquerdo Ian. Time do Guarani lá pelo lado direito perigoso, com o Miqueias, com o Raul Lima e com o Dreger mais pelo meio aqui, olha o Miqueias. Lá pela ponta esquerda, limpa a jogada mais atrás, Lucas Albuquerque na frente para o Raul Lima. Vamos ver se ele vai chegar nessa bola, cruzamento foi feito, acreditou o Raul Lima. E o Murilo, esperto no lance, fez a catada. E manda essa bola rápido para o campo de ataque aqui. O corte da zaga foi feito pelo time do Guarani, se perde a linha de lado, Emanuel para a representação do time do Mauá. Aqui pela ponta, vai para a bola o Rafael, meteu na frente, tocou, a bola vai voltar para o Rafael aqui. O Carioca vai brigar pelo time do Guarani. Mas o toque foi feito de novo pelo Rafael. O Adilson estava coçado pelo Adilson, lateral para o time do Guarani. O Bruno, lá na frente, Dreger, passou por ele, vai brigar o Miqueias. Ainda o Miqueias levou vantagem, ainda ele tentou por dentro a fita, bateu pro gol. Na sequência ele ganhou e mais uma vez o Murilo fez a defesa. Mais uma vez perigoso, bem o time do Bugre. É na briga ali, na disputa, né, Fábio? Acabou o Miqueias chutando e mais uma defesa do goleiro Murilo. Mais um chute em direção do gol. É o quarto chute na direção do gol. 0-0, Guarani e Grêmio Esportivo Mauaense. Toca de cabeça feito pelo Botelho aqui, Dreger ajeitou de cabeça, vai chegar o Miqueias, ajeita bem, vai, ganhou, ganha no pé de ferro, só que perdeu, marcou falta pra cima dele. Falta foi do Pietro, camisa número 10. Mais uma falta pro time do Guarani, cobrada pelo Carioca. Carioca, Lucas Albuquerque. O árbitro pediu pra voltar. Pediu para voltar o árbitro lá. Ou bateu com a bola rolando, Renato. Eu confesso que eu estava aqui observando o comportamento da rapaziada aqui. Acabei não observando, Fábio, mas uma falta já cobrada. Levantamento feito, Martim na frente lá para o Dreger. A bola volta aqui, vem o Guarani, o Botelho cai lá pela meia direita. Toque lá para o Raul Lima, Lucas Albuquerque. Passa o pé por cima da bola, tem o Raul Lima do lado dele, Lucas Albuquerque, a bola fica lá, mas a bola foi retomada pelo time do Mauá. No campo de defesa, saindo, retomou Lucas Albuquerque, retomou, um pra lá, dois pra cá, bateu de novo e o Murilo fez a defesa, rasgou a defesa, voltou pro Raul Lima, olha o cruzamento no meio, passou pelo Carioca, voltou Miqueias, bateu, olha o Dreger, bateu, prensado de novo, fica na defesa do time do Mauá. Que coisa, um verdadeiro bombardeio, vai o Guarani, bola com Borges, na ponta direita, tentou, passou pelo Martim, tocou na zaga do time do Mauaense de novo.
Ganha lateral o time do Guarani, mas que coisa, tá amadurecendo, já passou do ponto esse gol. Já passou do ponto, vai amassando nesse momento a equipe do Mauaense, o Guarani, né, Fábio? Grande chance, mais uma chance, destaque é o Murilo, né? Vai segurando tudo, não tá passando absolutamente nada, segue 0-0 Guarani e Mauaense. Como diria o pessoal mais moderno, tá segurando até sinal de Wi-Fi, é isso? Exatamente, nem sinal de Wi-Fi não tá passando, Fábio. Até engasguei agora, Fábio. É verdade. O Martim meteu na frente lá sempre pro Miqueias, voltou lá o Raul Lima, vai o Raul Lima, escapuliu da marcação, Raul Lima botou na frente, adiantou demais. A bola saiu, saiu. Assim, vai demonstrando, né, e a possibilidades, né, Fábio? O jogo, lógico, ele é em aberto, tá em aberto. O Grêmio Esportivo Mauaense é uma boa equipe também, mas o Guarani nesse momento merece sim já o primeiro gol, por tudo que já criou pelo menos nesses últimos minutos, né? Grandes oportunidades, a equipe vem chegando e como a gente já falou aqui, destaque da partida o Murilo, né, que vai defendendo tudo e segurando esse 0-0. É o Murilo, destaque do time do Mauaense. Aqui o levantamento procurando o Rafael aqui na frente, tocou de cabeça lá o Cauã Santana, voltou Rafael na frente, cortou a defesa. A bola volta, lá tentou Carioca, a bola cai do lado esquerdo do Dreger, ajeitou de cabeça mais atrás aqui para receber o Bruno. Tenta o Bruno, se livra da marcação com habilidade pelo meio, recebeu lá o Botelho mais atrás, Martim. Recebe o Martim lá pelo lado direito, tem o Raul Lima. Ele meteu lá pro Raul Lima pela ponta direita para correr o lateral. Raul Lima vai, ganhou na frente lá pro Miqueias. Raul Lima vai chegando lá, o Raul Lima na frente dele estava o lateral esquerdo, Ian. Na sequência do lance, a bola saiu o último toque do jogador do Guarani, lateral para o time do Grêmio Esportivo Mauaense. Na marca de 28 minutos de partida, quase 29, vamos até, você já sabe, para você que nos acompanha, vamos até os 35 minutos pelo tempo regulamentar. Tentou lá o jogador Felipe, ficou caído do gramado, não houve nada, recuperação do time do Guarani, bola aqui no campo de defesa com o Borges. Boa jogada do Borges, limpou bem, só que adiantou na sequência, recuperou o Júlio. Bola retomada de novo para o time do Guarani, tocou na bola o Cauã Santana no meio, briga lá o Botelho, o jogador do time do Mauá ficou caído no gramado, sente o jogador do time, o jogo está parado, não vale mais nada. Falta, acabou marcando a falta ali, né, Fábio? Uma falta que de fato aconteceu, o garotinho, o Botelho, acabou chegando atrasado, só foi no corpo do seu adversário, o árbitro poderia ter optado em deixar jogar, mas voltou e marcou a falta ali, pediu para que parasse a bola, segue 0-0 aqui no CT do Guarani. Teimosamente 0-0 aqui no CT do Guarani, falta lá. Vejamos quem vai para a batida, é o Guilherme, número 4, o Guilherme, levantamento feito lá no tumulto, toque de cabeça da zaga, complementou de cabeça o Carioca, só que a bola volta aqui para o Rafael, lado direito, briga 2 em cima dele, escapuliu do Adilson, escapuliu do lateral, o Bandeira pegou falta e pintou mais um cartão em campo, Renato. Aquele cartão por agarrar, segurar ali, né? O jogador acabou saindo do seu adversário, o árbitro corretamente tá anotando ali, Fábio, para o camiseta 6, né? O Bruno que estava na jogada. Portanto, 2 cartões pelos lados do time do Guarani, Martim e Bruno. Só lembrando, né, nosso telespectador que está acompanhando aí, são 139 aparelhos conectados nesse momento, que o cartão ele não é mostrado, apenas anotado para controle de partida aqui do árbitro, que vai bem até o momento aqui, o Rodrigo Pessuto. Cartão não é mostrado, é apenas anotado. Mas é uma falta perigosa para o time do Mauá. Recebeu um bombardeio do Guarani, mas tem uma falta perigosa agora aqui do lado esquerdo. Pintou cruzamento, corte da defesa, vai soltar aqui, recuperou o Dreger, vai puxar o contra-ataque, recebeu a falta e vai pintar o primeiro cartão para o time do Mauaense. O primeiro cartão 6, exatamente. Ian, que acabou impedindo aqui aquela tal da falta tática, né? Matou aqui um ataque bastante promissor. Se o árbitro quisesse, daria até para ele aplicar a vantagem depois do cartão, mas optou pela falta. Além da falta, a cartão amarelo anotado para o 6 Ian do Grêmio Esportivo Mauaense. Portanto, 2 cartões pelos lados do Guarani, 1 pelos lados do time do Grêmio Mauaense. E a falta de número 13 da partida, Fábio Mistaldi. 5 faltas cometidas pelo Mauaense, 8 por parte do Guarani. Aí as estatísticas do Renato Canadinho, vem lá o Raul Lima lá na frente, Miqueias pelo meio, Lucas Albuquerque vai sobrar essa bola pro Carioca, cortou a zaga.
Tentou retomar lá o Botelho, aliás, tentou retomar o Martim, retoma lá o Raul Lima, lá do direito, Lucas Albuquerque, era o Botelho que fez o passe lá pro Lucas Albuquerque, mas retomou o Mauá. Tenta lá pelo meio, tinha muitos jogadores lá do Guarani, recuperou o Lucas Albuquerque, tentou se livrar da marcação, perdeu na sequência, aqui o Rafael fez o passe na frente, bola tocada lá pro Pietro, lá, levantamento feito do Pietro, levantamento feito pelo Pietro, nada feito. Quando fechava por lá o número 9, o jogador Felipe, apenas tiro de meta para o goleiro Felipe Eduardo, goleiro que joga de amarelo. E uma passada rápida aqui pelo nosso chat, né, Fábio Amistaldi? O Luiz Alex Bugre, único campeão, né, das 3 séries. O Carlos Silva também está por aqui. A Ellen torcendo para o Mauaense. O pessoal vai se ligando aqui. Parabéns. O Josival manda o parabéns para o Lucas, assim como o Gordo da Ilha e a Miriam Lima, Fábio Amistaldi. Muito bem, muito obrigado para você que está se manifestando pelo nosso chat. 32 minutos e meio, quase 33. Jogo continua 0-0 aqui nesta manhã de sábado, agradabilíssima no CT do Guarani. Toque foi feito pelo Raul Lima, tentou lá o Lucas Albuquerque, fez a proteção, o Raul Lima não, caiu do lado esquerdo com o Felipe. Vai o Felipe, se livra da marcação, falta, recebeu um pau lá do camisa número 3 do time do Guarani, o Martim. Ficou reclamando o Martim, mas ele fez falta. Tá sentindo ainda lá, não tá sentindo não, apenas tá lá acertando a sua meia, o camisa número 9, o Felipe. E usando o critério, né, Fábio, se é o Martim que está na jogada, já que estou distante aqui, se o árbitro quisesse, poderia ter dado o segundo cartão amarelo para ele e pedido para fazer a troca disciplinar, já que o Martim acaba indo só no corpo do seu adversário. O árbitro deu uma segurada agora, Fábio Amistaldi. O Guarani agradece. Inclusive os jogadores do Mauá ficaram reclamando lá. Falta que vai ser cobrada pelo Pietro, número 10. Pietro vai levantar essa bola, pedindo bola aqui o Cauã. Pietro vai para a cobrança, perninha direita. Levantamento aqui na frente, o toque passou pelo Cauã Araújo, raspou de cabeça, nada feito, apenas aponta o árbitro o tiro de meta. E bem em frente onde aconteceu a falta, essa última falta, tá o pessoal que tá torcendo, né, ali pelo Grêmio Esportivo Mauaense, e todos eles, até inclusive a torcida, né, pediu, e agora o árbitro, o Rodrigo Pessuto, é a oportunidade, não pode deixar passar, né, é assim que vai se lapidando e aprendendo a interpretar a regra do jogo. Deveria ter feito a substituição do número 3, Martim. Tá aí a opinião do Renato Canadinho. Toque aqui pro Dreger na frente, o Botelho pro Dreger, vai levando, o Dreger vai levando, foi desarmado na sequência. Tenta retomar lá o Botelho, mas a bola tá com o time do Mauá, voltou pro Pietro, Pietro na frente, teve o desvio lá do jogador, o Diogo. O Felipe fez o passe lá na ponta esquerda, vem o time do Mauá descendo, bom na frente, chegou quando fechava por lá o jaqueta número 7, o Diogo, do jeito que deu na frente dele tava lá o Martim. Na frente aqui pro Miqueias, escapuliu, é forte, é valente, tem habilidade, vai pra cima, vai pra dentro, adiantou demais na frente dele com a pontinha da chuteira. O Rafael meteu a bola pela linha de lado, mas é manual para o time do Bugre na marca dos 35. Vamos ver aí quanto tempo de acréscimo vai dar o árbitro da partida. Mais é lateral para o time do Guarani, lá do canhoto vai o Bruno. Bruno pra cobrança. Pelo jeito, 0 acréscimo, porque até o momento não passou nada aqui para... Aí, 0 acréscimo, Fábio Amistaldi. 0 acréscimo. Pelo tempo regulamentar, 35:20, final do primeiro tempo aqui no CT do Guarani. Ninguém é de ninguém. 0, tudo como começou. 0 para o time do Guarani, 0 para o time do Grêmio Esportivo Mauaense. E daqui a pouco a gente volta para falar, para contar a história da segunda etapa. Tivemos grandes oportunidades, o Guarani teve muitas oportunidades, mas não converteu. O jogo continua 0-0. Tivemos 2 cartões pelos lados do Guarani, o Martim e também o Bruno, e pelos lados do Mauaense, o jogador Ian. Daqui a pouco a gente volta. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas.
Alô, meus amigos, voltamos para a segunda etapa de até aqui, 0-0, Guarani. 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Mauaense. Lembrando que esta é a sexta e última rodada da segunda fase da competição. As duas equipes já estão no gramado, daqui a pouquinho a bola vai rolar para o segundo tempo, mas antes disso, você já sabe, aqui na TV Guarani tem as estatísticas, os números do primeiro tempo. Fábio Mistaldi está aí na telinha da TV Guarani. 8 chutes por parte do Guarani, 5 na direção do gol, 8 faltas, 4 escanteio, nenhum impedimento. Já pelo lado do Grêmio Esportivo Mauaense, 3 chutes, 2 na direção do gol, 5 faltas, 3 escanteios e 0 impedimento. E teremos uma primeira troca aqui, né, na equipe do Guarani, saindo o camiseta 3, Martim. O treinador PC Stênico foi esperto e ligeiro. Entrou o camiseta 15 da equipe do Guarani, o Inhola. É isso, Fábio Mistaldi? O 15. 15 é o Lucas Guimarães. O 15 é o Lucas Guimarães. Desculpa, Lucas Guimarães, perfeito. Lucas Guimarães, camiseta 15 no lugar do 3, Martim. O Martim fez a falta lá, e acabou sendo substituído. E a saída pertence ao time do Guarani e a bola já está em jogo para você ligado aqui na TV Guarani. São os primeiros movimentos desta etapa de complemento. É o primeiro lateral do jogo para o time do Guarani. O Raul Lima lá para o Miqueias, pelo meio, Dreger recebeu o Lucas Albuquerque, tentou, bom passe na frente, tentou, fechou o Dreger, se esforçou, mas o passe do Miqueias, que passe, meu amigo, nesse início do segundo tempo. Olha, Fábio Mistaldi, tenho as minhas dúvidas em relação a falta dentro da área, vendo aqui pelo replay, também no momento do lance, para mim o jogador do Guarani é seguro, o pênalti não marcado, o posicionamento do árbitro não era um dos melhores, não foi possível observar, para mim pênalti não marcado a favor da equipe do Guarani. É verdade, também tive essa mesma impressão. Bola fica no campo de defesa, Guilherme levantou do jeito que deu na frente aqui para o jogador Diogo. Toque de cabeça feito pelo Raul Lima. Se perde linha de lado, manual para o time do Mauá no comecinho deste segundo tempo. Você acompanhando, você interagindo com a gente aqui pela TV Guarani. Lateral cobrado, vai ser cobrado pelo lado esquerdo, é o Ian. Lógico que nos dias de hoje, com as orientações novas em relação à marcação de faltas, tem que ter o tal do impacto, né, Fábio Mistaldi? Para mim, além do agarrão, tem sim um impacto, pênalti claríssimo não marcado a favor do Guarani. Quando vinha fechando aqui o Diogo, fácil lá para o Felipe Eduardo, que já colocou a bola em jogo. Rafael lá pela ponta direita. Fez o passe, meteu essa bola na frente para ninguém. Toca de cabeça feito por aqui, lá no meio, Lucas Albuquerque. Passa anteriormente, foi do Botelho. Lucas Albuquerque vem trabalhando, só que não deu sequência na jogada. Recuperou lá o Pietro. Bola na ponta direita para o jogador Cauã. Vem o Cauã. Pelo time do Mauá, lá pela ponta direita, tenta se livrar do Bruno. Bruno por baixo, ganhou lateral, mas ganhou lateral. Foi na saúde o Bruno na bola, mas ganhou lateral. O time do Mauá, lateral para o Grêmio Esportivo Mauaense, já cobrado. Tentava lá pela ponta o Cauã Santana. Último toque do jogador camisa 11 do time do Mauá. Apenas tiro de retorno lá para o Felipe Eduardo nesse início do segundo tempo. 2 minutos de partida. 2 de partida deste segundo tempo, lembrando que vamos até aos 35 minutos. Com relação às substituições, neste sub-15 são 7 substituições em 3 paradas, não sendo considerado aí o intervalo da partida. E vou falar para você, hein, Fábio, aquele abraço ao melhor analista do país, né? O Matheus Barbieri já está passando por aqui, né? O Pedro Henrique Cruz está pedindo para mandar um abraço. Manda um abraço para ele, tá do seu lado aí, Fábio Mistaldi. Um abraço pro nosso... Eu esqueci o nome dele, rapaz. O Matheus Barbieri. Quem está mandando um abraço é o Pedro, para o Matheus Barbieri, que está do seu lado. O Matheus Barbieri sempre junto com a gente aqui, fazendo o seu trabalho. Por falar em Barbieri, né, a gente lembra do próprio Guarani, né? Quando fala de Barbieri, fala do Guarani. É ou não é? Um grande Barbieri. Quem não sabe, quem não ouviu falar de Barbieri, o camiseta 8, que teve passagens pelo Guarani. Grande jogador do passado, Fábio Mistaldi. Exatamente. Tem alguma ligação ou não, Matheus Barbieri? Nenhuma, né? Nenhuma ligação, Fábio Mistaldi. Mas o nome é famoso, né? O nome é famoso. Raul Lima, saiu aqui, Miqueias. Recebe no costado, foi agarrado, o árbitro viu, falta, foi puxado. Lucas Albuquerque pro Miqueias, rápido aqui na ponta direita, é duro de segurar, lá vai o Miqueias.
Levantamento pelo meio para ninguém, fez a proteção lá o Rafael. Falar uma coisa para você, tudo bem, o Miqueias é do ano de 2010, né, jovem, mas é um jogador bastante insinuante, né, Fábio Vistaldi? Quando vai no 1 contra 1 ali, ele deixa os zagueiros, de cabelo em pé. Exato. Forte fisicamente, habilidoso, rápido, jogador de muita qualidade, jogador perigoso do ataque do time do Bugre. E neste instante o árbitro pegou falta lá. Falta vai ser cobrada pelo Rafael, camisa número 2. O jogo continua 0-0. Nesse momento, com esse empate, as duas equipes, Guarani vai chegando a 13, o Mauaense com 9 pontos ganhos. As duas equipes aí com esse resultado de empate, o time do Mauá se classifica, o Mauaense se classifica para a segunda fase. Nesse instante vamos ter mais uma substituição pelos lados do Guarani. Vai sair o Adilson, viu? Vai entrar o 18, Rico. Ele tá saindo lá embaixo, lá, Fábio, eu não consigo observar quem... O Adilson. 8. É o Adilson. O Adilson deixando o campo, então entrando o 18 por parte do Guarani, o Rico. Duas substituições pelos lados do Bugre, nenhuma por enquanto pelos lados do Mauá. Levantamento lá do lado esquerdo, olha a batida perigosa. Chegou batendo o Diogo lá, a bola passou pelo Pietro. Apenas acompanhou o goleiro Felipe Eduardo. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas. Hoje aqui nesta manhã de sábado, nesta manhã bonita de sábado, temperatura agradável aqui no CT do Guarani. Presença Fábio, do público ainda tímida. Assim como na terça-feira, quando não tínhamos nenhuma nuvem no céu, hoje é a mesma coisa, né? Um céu de brigadeiro, como gostam de dizer os bons, os novos e velhos locutores, né, Fábio? Um sábado agradabilíssimo aqui na cidade de Campinas. Exatamente, quando vinha descendo o Lucas Albuquerque, foi desarmado, bola foi recuperada pelo Pietro, camisa número 10 do time do Mauá, metendo essa bola mais atrás aqui, lado esquerdo na frente. Tentou, o corte da zaga foi feito pelo Raul Lima, quando fechava lá pela ponta esquerda o jogador Felipe. Mas ganha lateral o time do Mauá, que pela ponta esquerda vai para a cobrança o Ian. Lá na ponta canhota, toque de cabeça feito pelo Pietro, feito pelo Felipe, na verdade. A bola voltou aqui, toque de cabeça do Cauã, mas a bola voltou para o Lucas Albuquerque. Tenta o Lucas Albuquerque, limpa bem a jogada, tem habilidade, só que perdeu, recuperou o Pietro. Na sequência, o Lucas Albuquerque fez falta do 10 do Guarani para cima do camisa 10 do Mauá. Falta que vai ser cobrada aqui pela meia esquerda, vai para a cobrança o Cauã. Eu vou falar para você, hein, Fábio Vistaldi. O Matheus Barbieri tem torcida organizada aqui. Agora tem mais um aqui, do Anderson Galo Ribeiro. Tá mandando um abraço, dando os parabéns à transmissão. E mais um abraço aí para o Matheus Barbieri. Craque! É o craque analista do desempenho. É o Matheus Barbieri aqui, né? No chat tá com a bola toda. Lado esquerdo lá, dominando o Rico. Lado esquerdo do campo, Bruno, na frente tentou o Dreger, cortou a defesa, vai sobrar para o Dreger de cabeça, Miqueias, tentou na frente, corta a zaga por intermédio do Cauã, a bola subiu. Lá pela ponta esquerda, dominando o Rico, camisa número 18, Rico, 18 às costas, saiu com bola e tudo, lateral, fez a proteção o Rafael, já cobrado. Fábio, você já sabe quem vai pagar o almoço hoje, né? Claro. O Matheus Barbieri, é lógico, exatamente. Né? Com toda certeza. É, e tem que ser rápido, né? Porque daqui a pouco a gente tem que ir embora. Rápido. Exato. Aí. Tá certo. Lado esquerdo aqui, dominando o Diogo. Levantou lá no meio para ninguém, vai subir a zaga, cortou a zaga. Quem fica com essa sobra, retomou lá o Pietro. Número 10, lado direito para o Rafael, vai pintar o cruzamento, fez bela jogada, bateu de perna canhota, mas bateu muito fraco, mascado, chute torto. À esquerda do goleiro Felipe Eduardo. E daqui a pouco, a primeira substituição pelos lados do time do Mauaense. Vamos ficar no aguardo aí. Nesse instante, o jogador está conversando com o quarto árbitro lá. Jogo que começou nesse segundo tempo, né, Fábio? Truncado, né? Mais uma troca aqui. Vai deixar o campo no Mauaense, o número 11, o Cauã Santana, para a entrada do 17, Giovanni Flávio Mineiro, dando aquele suporte aqui para nós. Valeu, grande Mineiro, árbitro de futebol. É, o pessoal mostra a placa para a gente aqui. O pessoal não deixa a gente na mão, não. Vai trocar, já falou o quarto árbitro lá. Vai entrar, portanto, Giovanni 17, sai o Cauã Santana. Alteração já confirmada. Raul Lima, Miqueias, Dreger, falta. Falta foi lá do Guilherme. Quando fez o giro lá, o Dreger, falta para cima dele. Falta, uma boa falta para o time de Campinas.
E o aniversariante do dia, o Lucas Albuquerque, está ali na cobrança, né, Fábio? Mais um lance que leva perigo, sempre é perigoso, bola alçada na área, bola parada, com oportunidade do Guarani, de repente, mexer no placar, já que continua 0-0. E eu vou apertar aqui o 3 do teclado para aparecer na telinha o sócio campeão. Então, o que você está esperando para se tornar e se associar e mostrar sua paixão pelo Bugre, Fábio Amistaldi? Escaneie o QR Code que está aí na telinha e torne-se sócio campeão. Planos a partir de R$30. Olha o cruzamento, bateu cabeça, literalmente a zaga do time do Grêmio Mauaense. E deu escanteio de graça para o time do Guarani. O goleirão Murilo saiu, acabou se chocando com o zagueiro. O último toque do próprio zagueiro. Escanteio, vai para a bola o Rico. Escanteio desse segundo tempo, numa bola, como eu disse, né, Fábio? Bola parada, é um sempre perigo. Agora a bola vai ser jogada lá no Formigueiro. Tá todo mundo alvoroçado na área, Fábio Amistaldi. Tô vendo lá o Miqueias. Vai tentar o cabeceio. Olha o cruzamento no segundo pau. E o toque na trave do Raul Lima. Livre de marcação, ela caprichosamente bateu na trave, tenta na contraofensiva aqui, tentou surpreender. O time do Mauaense tentou surpreender o goleiro Felipe Eduardo, ele já fez a defesa e bola com o Guarani, mas chegou bem. Mais uma bola na trave, a segunda bola na trave do Guarani já. Eu vou falar uma coisa pra você, Fábio Amistaldi, essa não tinha como não entrar, é que ela subiu um pouquinho demais, acabou batendo no travessão, grande oportunidade com o Raul Lima, cabeceou de olho aberto, a bola foi no travessão, quase saiu o primeiro 0. Com o goleirão completamente batido, o Raul Lima tenta por aqui, só que acabou saindo com bola e tudo. Lateral bola para a representação do Mauaense. Fábio Amistaldi, o meu inglês não é aquelas coisas, mas Sim. Eu vou tentar falar aqui, Massachusetts, tá certo? Massachusetts. Manda um abraço lá para a Lucinéia Brito, que está curtindo lá nos Estados Unidos, Fábio Amistaldi. Um abraço para a Lucinéia, que está lá nos Estados Unidos, em Massachusetts. Curtindo a gente aqui, muito obrigado. É até redundante a gente falar, a internet abraça o mundo. Estamos pelo mundo, pelas ondas da internet. Um abraço lá para nossa amiga, como é o nome dela mesmo, Renato? Lucinéia, Fábio Amistaldi. Lucinéia Brito. Portanto, um abraço aí para Lucinéia Brito, prestigiando o nosso trabalho aqui pela TV Guarani. Falta vai ser cobrada pelo Pietro, falta para o time do Mauá, pelo time do Mauaense. Pietro, se for o Pietro, vai com a perna direita, vai para a cobrança, lateral esquerdo, o Ian deixou lá para o Pietro, jogada ensaiada, perigosa, lado esquerdo, Ian. Protege, Raul Lima para cima dele, saiu com bola e tudo, vejamos, é apenas tiro de meta, saiu com bola e tudo, tiro de meta para o Felipe Eduardo. Como nós também chegamos nos Estados Unidos, Fábio Amistaldi, chegamos também em Santa Rosa do Viterbo, Santa Rosa do Viterbo também na audiência aqui, a família Soares, a Edilane Soares está acompanhando e torcendo aqui para o Bruno, Fábio Amistaldi. Torcida aí para o Bruno. Na sequência do lance aqui, lateral apenas para o time do Guarani. Vai para a bola, lateral esquerdo. Deu lateral para o time do Guarani. O Raul Lima lá com o Pietro. Ele marcou falta, né? Marcou falta lá no campo de defesa, cobrada pelo Botelho. Botelho lá no campo de defesa para o jogador que é o Borges. Aqui trabalhando, saindo, tocou na bola o jogador Luca Guimarães. Na frente lá o Botelho. Mais atrás do campo de defesa é o Borges. Lá do canhoto do campo é o Bruno. Corre lá o Bruno pelo lado esquerdo, tem na frente dele o Rico se quiser. Tentou o passe à frente, na tentativa lá com o Dreger, cortou a zaga, recuperou Lucas Albuquerque, Dreger lá do canhoto, tô gostando. Vai pra cima na velocidade, difícil de marcar, cruzamento, passou pelo Miqueias, tentou Raul Lima. Recuperou Raul Lima, atrás, dominou Lucas Albuquerque, bateu pro gol, a bola espirrou, tira a defesa, lá tava o Miqueias, mas cortou a zaga do time do Mauaense, recuperou o time do Guarani. Rico dominou, Luca Guimarães fez o passe, bateu no Dreger, voltou pro Rico pelo lado esquerdo. Passa o pé por cima da bola, tenta na habilidade, 3 em cima dele, protege bem, mais atrás lá pro Bruno, o cruzamento foi feito, espirrou na defesa, bateu no jogador Giovani. Ganhou lateral o time do Guarani, o tempo vai passando da marca de 13 minutos deste segundo tempo. O jogo continua teimosamente 0-0.
tá amadurecendo, já passou do ponto esse amadurecimento do gol do Guarani. O Guarani chega, né, Fábio Mistaldi? Chega no último terço, no último passe, no último toque, a bola acaba não indo na direção, insiste em não entrar. Quando não é o goleiro Murilo, como foi no primeiro tempo, é a zaga. E sabe quem acabou de acordar, Fábio Mistaldi? Quem? Acabou de levantar, tá com o olho ainda, acorda, Marcelo Gobet, passando para desejar um bom trabalho, um ótimo dia a todos nós, para você também, Marcelo Gobet, que daqui a pouquinho vai seguir rumo a Rio Claro também, rumo ao trabalho lá na cidade de Rio Claro, Fábio Mistaldi. É o campeonato lá da cidade de Rio Claro. Campeonato local da cidade de Rio Claro, exatamente. Nós estamos aqui na TV Guarani, acompanhando o Sub-15 na sequência, na mesma live, teremos Guarani e RB Bragantino, tá todo mundo por aqui, já as escalações, tudo pronto, Fábio Mistaldi. Não saiam daí, depois de Guarani e Mauaense pelo Sub-15, Guarani e RB Bragantino pelo Sub-17. Daqui a pouco, Guarani e RB Bragantino pelo Sub-17. E o jogo aqui 0-0. Marcelo falou que ia acordar o caramba, disse que acordou cedo. Você acredita, Fábio Mistaldi? Cada um fala o que quer, né? Evidentemente. Grande Marcelo Gobet. Grande. Lá do canhoto do campo, lá o Mauaense chegava com o Felipe, mais atrás aqui tocou de cabeça Cauã, na frente, vai tentar para correr lá o próprio Felipe. Saiu com bola e tudo, fez a proteção o jogador do time do Guarani, o jogador Borges, apenas tiro de meta para o time do Guarani. Ele acabou pegando uma falta que vai ser cobrada aqui para o time do Guarani no seu campo de defesa. Eu confesso que eu não vi essa falta, mas o árbitro entendeu que foi falta. Levantamento lá para o Lucas Albuquerque, cortou a zaga, voltou, Lucas Albuquerque bateu nele, voltou aqui do lado direito, dominando o Botelho. Sai da ponta, vai para o meio, um para lá, dois para cá, limpou bem. Clareia bem o jogo no desafogo, mais atrás lá para o Borges. Campo de defesa, fez o passe, calculou lá para correr o lateral esquerdo do Bruno. Vamos ver se ele chega. Bruno tocou na frente o Giovani. Recuperou pelo time do Mauaense. O levantamento aqui na frente, vai subir de cabeça o Borges, aparou de cabeça. Quem fica no meio, Carioca. Botelho na frente, passou pelo Miqueias, cortou a zaga lá o Diogo, mas a bola volta por aqui, tenta retomar. Olha o time do Mauaense, Pietro é bom jogador, lado direito Giovani, com liberdade, Giovani bateu pro gol e o gol! Gol do Mauaense! Giovani com total liberdade lá pelo lado direito, recebeu na meia direita, o torcedor do Mauá faz a festa aqui à nossa direita, num contra-ataque rapidíssimo, o Pietro recebeu aqui pela meia esquerda, se livrou, fez o passe em diagonal para o Giovani, recebeu livre de marcação, venceu o goleiro Felipe Eduardo, bola no canto direito. Decretando no placar, 1 para o Mauaense, 0 para o Guarani. Carimba, né, Renato? Carimba, Fábio Mistaldi. Deu mole, deu espaço, né? E assim como o PC Estênico vem falando, joga pra frente, joga pra frente. A equipe do Grêmio Mauaense, do Grêmio Esportivo Mauaense, chegou, carimbou o primeiro gol. Agora sim, Fábio Mistaldi, 1 para a equipe de Mauá. 0 para a equipe do Guarani. O primeiro gol, o Guarani insistiu, bateu, mas o que vale é a bola na rede. Primeiro gol da partida, Giovani, camiseta 17, é o nome do gol. E pintou um cartãozinho lá, vejamos, daqui a pouco a gente vai confirmar no momento do gol. Bruno, campo de defesa, levantamento lá no campo de ataque, cortou a zaga por intermédio do Cauã Araújo, do jeito que deu, e o torcedor vibra, né? Bola pro mato, pro jogo de campeonato, furou lá o Rafael, tenta do lado esquerdo o Dreger, chegou de novo, Cauã Araújo, o torcedor tá gostando dele. A galera lá de Mauá tá feliz, né? Tá feliz, o primeiro gol, aquele negócio, né, Fábio? Não pode perder as oportunidades. O Guarani no primeiro tempo teve várias chances, tudo bem, o destaque foi o goleiro Murilo, fez grandes intervenções, e nesse segundo tempo o Guarani até chegou, mas com muito pouco ainda, né, nesse segundo tempo. E aí na espetada, com a entrada do Giovani, a espetada pela direita, e aí você tem a mão, tem até o dedo do treinador, Fábio Mistaldi, nesse gol, já que primeiro gol da partida é da equipe do Grêmio Esportivo Mauaense, agora 1-0, mas o Guarani tá tranquilo, basta colocar essa bola no chão e começar a rodar a bola e voltar para o jogo, Mistaldi. Exato. Dominando por aqui, Lucas Albuquerque, passou, Raul Lima, fez uma jogada de defeito, Raul Lima saiu com bola e tudo. Muito obrigado aos 151 aparelhos conectados, né?
Muito bem, aqui o Marcelinto Brito e o locutor quase engasgou na dor do mole espaço. Confesso que eu não entendi aqui a mensagem do nosso amigo. Lado esquerdo Não, Fábio, é normal, né? Você, quando vai narrar o gol, nós estamos narrando o jogo pela TV Guarani, isso é óbvio, né? Que claro. Quando vai narrar o gol do adversário, o tom ele está mais baixo, mas sempre com muito respeito e com muita imparcialidade. O pessoal sabe disso, inclusive o pessoal do Guarani sabe o quanto é o profissionalismo da nossa parte. Parabéns aí, primeiro gol da partida para a equipe do Grêmio Mauense. Exatamente. O nosso amigo aqui, todo mundo tem o direito de se manifestar, falar a sua opinião. Como já disse o Renato, estamos aqui pela TV Guarani. Lado esquerdo, o Guarani está em cima, mas o Mauaense mais eficiente. Guarani perdeu um caminhão de gols, Mauaense mais eficiente. Escanteio lá do canhoto, Lucas Albuquerque. Lá no segundo pau, quem sobe o toque de cabeça pelo meio vai brigar o Miqueias. Murilo bem, subiu, catou, é dele, segurou com firmeza o goleirão Murilo da equipe do Mauaense. Insisto em dizer que o destaque da equipe, lógico, que vai vencendo o Mauaense é esse goleiro Murilo, viu, Fábio? Seguro, sim. Goleiro arrojado, já saiu por 2 ou 3 intervenções no pé do atacante do Guarani. O pessoal fica de olho no garotinho, o goleiro do Grêmio Esportivo Mauaense, o Murilo. Exatamente. Futebol é bola na rede. Guarani teve várias oportunidades, não colocou a bola para dentro, até uma certa superioridade, mas o que vale é bola na rede. Lucas Albuquerque tem o Miqueias na frente dele. Lucas Albuquerque vai para cima, o Pietro para cima dele. Lá pro Miqueias, vai correr, não vai chegar. Não vai chegar. Apenas tiro de meta mais uma vez lá para o goleiro Murilo. E agora o Guarani vai ter que insistir, né, pelas extremas aqui, buscando esse gol de empate. O Mauaense vai segurar o resultado. Resultado importantíssimo para a equipe de Mauá, né? O Grêmio Esportivo Mauense, com esse resultado, vai garantindo a sua vaga para a segunda fase. Uma boa equipe. Belo jogo de futebol nesta manhã aqui na cidade de Campinas. O Guarani ainda tem tempo, são 55 minutos no agregado. Lembrando que são 2 tempos de 35, então vamos até 70, Fábio Mistaldi. Estamos na marca de 20 minutos. Com esse resultado, o time do Mauaense chega a 11 pontos ganhos. É o vice-líder aí do grupo 19. Mandar um abraço aqui para o pessoal lá para a família Alcântara, Fábio Mistaldi, lá de Sumaré. Estão curtindo aqui o Bugre, 1-0 para o Mauaense. Um abraço para a família Alcântara, lá de Sumaré. Um abraço também para a família Borges. O pessoal vai chegando aqui, 160 aparelhos conectados, Fábio. Um abraço para a família Borges. Vem o Pietro, cortou bem colocado o Botelho. Quem fica com essa sobra é o Cauã. Lado esquerdo, Pietro, é bom jogador. Pietro recebe, vai para cima, tentou dar um break, puxando a perna direita. Bem o Pietro, recebe os aplausos dos torcedores aqui, aos poucos também vai se ajeitando o time do Grêmio Mauaense, ganha pelo placar de 1-0. Tem um jogador lá do Mauaense caído no gramado, o árbitro parou o jogo. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. E até aqui o Mauaense vai vencendo. O Mauaense vai vencendo nessa última e derradeira rodada da segunda fase. Gol marcado pelo jogador Giovani. O árbitro já autorizou lá. Lembrando que a terceira fase ainda é de grupos, né, Fábio Mistaldi, como você disse na abertura. O Guarani classificado, o Mauaense com esse resultado também vai se classificando, assim como o Sub-20 do Guarani se classificou na última terça-feira, já estava classificado com algumas rodadas de antecedência e vai jogar o mata-mata da próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20 contra a equipe de Porto Feliz, o Desportivo Brasil. Primeiro jogo 5 de setembro na cidade de Porto Feliz e o segundo jogo, Mando do Guarani, dia 12 de setembro, Mando do Guarani. Legal, mais uma troca agora por parte do Guarani, são 2 trocas, Fábio Mistaldi. Exatamente. Vai sair o Miqueias, né? Para entrar o Pietro Xavier. O Raul Lima, número 2, vai deixando o campo, assim como o Miqueias, né? A entrada do 20, o Pietro Xavier e o número 13, Fábio Mistaldi, o Marcelo. O Marcelo também vai para o jogo. O Marcelo Vicente, número Marcelo 13. Vicente, exatamente. No lugar do Raul Lima e o Pietro Xavier no lugar do Miqueias Jesus. Portanto, 4 substituições aí do Estênico. Momentos de colocar jogadores descansados aí, né? Já que esse resultado é favorável à equipe do Grêmio Esportivo Mauaense, agora o PC Estênico mexeu para colocar sua equipe um pouco mais ofensiva e buscar o empate, Fábio Mistaldi. O Vicente tentou, a bola vai voltar para ele, brigou lá, mas a bola vai voltar aqui no campo de defesa, dominando o Luca Guimarães. Levantou na frente e cortou a zaga do time do Mauá.
Pietro na frente, tentou o centroavante o Felipe, só que cortou, bem colocado o Lucas Guimarães, lá pro Bruno pelo lado esquerdo, não vai chegar nessa bola. Ganhou lateral o time do Grêmio Esportivo Mauaense. O tempo vai passando já na marca de 23 minutos, mais menos de 12 pro Guarani tentar empatar essa partida. 4 substituições pelos lados do Guarani, apenas uma pelos lados do time do Grêmio Esportivo Mauaense, cujo Giovani, o 17, entrou no segundo tempo e fez... Pelo menos até agora está fazendo aí o gol da vitória do time do Grêmio Esportivo Mauaense. É o time do Grêmio Mauaense que tenta por lá, pelo lado direito. Tentou lá o jogador que era o Diogo, o Felipe na verdade. O Felipe, o Diogo é o 7, o Felipe é o número 9. Outro lateral, já cobrado, bola ajeitada. Lá pela ponta, o cruzamento foi feito, o Botelho ajeitou. E a bola fica no campo de defesa, cortada lá pelo jogador que é o Carioca. Levantamento do lado esquerdo, a bola espirrou, voltou aqui. Vai tentar o jogador que é o Marcelo Vicente. Do jeito que deu, tira essa bola. A bola vai chegar aqui. Toca de cabeça foi feito pelo jogador Dreger, para ninguém, fica de graça, cortou, bem colocado o Ian. Meteu na frente, cortou a zaga por intermédio de Lucas Guimarães. Botelho na frente, ajeitou, vem trabalhando. Quem dominava era o Pietro Xavier. Lucas Albuquerque, Pietro recebe, dominou, tenta partir para cima, não houve nada. Ele briga, tenta retomar pelo time do Guarani. Teve o toque, ganhou lateral, vai para a cobrança lá o Marcelo Vicente. É o número 13, levantamento lá, recebeu o Pietro. Na frente dele, pressionou a zaga do time do Grêmio Mauaense, ganhou outro lateral, vai para a cobrança o Pietro Xavier. Levantamento na frente, se mexe muito bem lá o Pietro. Aliás, o lateral foi cobrado pelo Marcelo Vicente, tentou lá o Pietro Xavier, saiu. Apenas tiro de meta para o Grêmio Esportivo Mauaense. E aproveitar, Fábio, mandar um abraço para o José Roberto Sanches, né? Tá, bom dia, Bugrinos. Amanhã tem Sub-12 contra o Rio Branco de Americana. Manda um abraço para o Prates do Sub-12. Tá aí, Sub-12, Sub-11, Sub-11, Sub-12, que amanhã joga na cidade de Americana contra o Rio Branco. E o Sub-13, Sub-14, que joga na cidade de Santa Bárbara do Oeste, Fábio. Tá aí, portanto... 25 minutos do segundo tempo. Lateral aqui para o jogador que é o Ian. Levantamento à frente, cortou a zaga. Quem fica com essa sobra é Lucas Albuquerque. Na frente aqui para o Dreger. Recebe, protegeu bem, foi para cima e o Bandeira marcou. Bandeira dedurou falta e vai receber cartão. O camisa número 4 da representação do Grêmio Mauaense, o Guilherme. Essa foi para cartão amarelo, né? Ação temerária, deu um carrinho ali, acabou atingindo o jogador do Guarani. Pendurado o número 4 da equipe do Grêmio Mauaense, o Guilherme, Fábio. Portanto, pendurado o Guilherme, da mesma forma que estava pendurado o Martim no primeiro tempo. Na cobrança aqui, falta para o time do Guarani. Vejamos, aqui pelo lado direito, é falta para o time do Guarani. Tem chance o time do Guarani de empatar essa partida. Lucas Albuquerque lá no meio, olha o toque, o desvio foi feito, o corte da zaga vai ganhar lateral o time do Guarani. A bola não chega a sair, o Pietro, do jeito que deu. Só que a segunda bola aqui ganhou o Bruno. Tentou o Bruno na frente, voltou pro Bruno. Tenta lá pelo lado esquerdo, tá valendo tudo. O toque foi feito pelo Rico Bruno. Vai pintar o cruzamento, tentou cruzamento, bateu no jogador Felipe. Vibra o Felipe na frente do seu torcedor. Lateral para o time do Guarani, já cobrado. Rico, lado esquerdo, vai tentando. O Rico tentou na frente. Teve o desvio, escanteio para o time do Bugre, que vai para cima, tenta o seu gol de empate. Muito obrigado aos 163 aparelhos conectados. 163 aparelhos conectados. 1 para o Grêmio Mauaense, 0 para o time do Bugre. Lado esquerdo, Bruno vai pintar o cruzamento no meio para o Dreger. Sobra de bola tirando do jeito que deu o Diogo. Mas a segunda bola aqui do Marcelo Vicente tenta, protege bem, Marcelo, a bola fica lá, recebeu o Rico, vai trabalhando, lado esquerdo, bom passe para o Dreger, vai receber lá pela ponta canhota, tenta, vai partir para cima, curto de ponteiro esquerdo, levantamento feito aqui, dominou, bola ajeitada para quem chega de trás, recebe o Rico na ponta direita, recebeu, dominou, o Luca bateu na zaga, voltou para o Luca, ele tenta recuperar. Quem fica com essa segunda bola, retomou o time do Guarani com Borges na frente, lá pro Rico, tentou, ficou na marcação, agora o árbitro para e marca falta para cima do camisa 18 do time do Guarani. E o Guarani vai tentando, né, Fábio Amistaldo? O Guarani vai buscando aí o empate, principalmente com o Lucas Albuquerque, que a bola passa todo o tempo pelos seus pés ali, agora mais uma oportunidade para a equipe do Guarani.
Lucas Albuquerque, sempre ele vai para a cobrança. Tô vendo aqui o Borges tomando a sua aguinha na beirada do campo aqui. Com este resultado, o Mauaense vai a 11 pontos ganhos. Mas o melhor do grupo continua sendo o Guarani, que tem 12. Lucas Albuquerque, mas o Guarani está em cima, quer o gol de empate. Luta, levantamento feito lá no meio, direto nas mãos. Direto nas mãos do goleiro Murilo. TV Guarani, aqui você acompanha as informações e as emoções do Alviverde de Campinas. Aí o Murilo. Lembrando, Fábio Amistaldi, que são 2 tempos de 35, 70 minutos no agregado, 63. Na sequência teremos Guarani e RB Bragantino pelo Sub-17. 28 minutos no relógio desse segundo tempo. Vem lá o time do Mauá, bola recuperada pelo Pietro. Pietro lá do lado esquerdo. Levantamento feito à frente para o Dreger. A bola voltou aqui para o time do Mauaense, o toque foi feito do lado esquerdo do Giovani. O passe anteriormente foi do Pietro, Giovani. Bom passe lá para o Pietro, recebeu na cara do gol e saiu bem o Felipe Eduardo. De novo com uma certa liberdade, desta feita pelo lado esquerdo, e pagou geral lá o Felipe para sua defesa. Foi bem demais o Felipe, nos pés do atacante, a bola nas costas do lateral, né, Fábio? Agora não tem muito o que fazer, esse espaço a equipe do Grêmio Esportivo Mauaense vai ter no campo, né? Já que o Guarani busca, apesar de classificado, busca o gol de empate. Mas é escanteio lá, escanteio para o Grêmio Esportivo Mauaense já na marca de 29 minutos. Olha aqui, quem recebe é o jogador Cauã, bateu pro gol, pegou no botelho, quem fica com essa sobra de bola do Bruno, do jeito que deu lá no campo de ataque. Tentou lá o Pietro, só que na frente dele estava o lateral Rafael. Lá na ponta recebeu o jogador Diogo. Bola acabou saindo. Teve o desvio. Lateral para o time do Grêmio Mauaense, lá pela ponta vai o Rafael. O tempo vai passando, cozinha o galo, podemos dizer assim, a representação do Grêmio Esportivo Mauaense. Toque lá do Bruno, tirou do jeito que deu na frente para o Dreger aqui. A bola passou, furou a defesa, o Dreger vai ganhar como um raio. Murilo esperto, se ele não saísse, meu amigo, o Dreger ia na cara do gol. O Dreger não tutubiou, né, Fábio? Foi pra cima ali quase, se não é o Murilão está ligado ali, o Dreger ia pra dentro do gol. Exato. Toque foi feito aqui pela zaga do Guarani por intermédio do Marcelo Vicente, lateral para o time, o Ian. Lá na frente, tentou Marcelo Vicente, na sequência, o árbitro para marcar falta em cima do camisa 13 do time do Bugre. Tempo vai passando já na marca de 30, em 30 minutos. Menos de 5 para acabar pelo tempo regulamentar. O Guarani lidera o grupo, mas tem pressa. Quer empatar esse jogo. Levantamento feito para o Dreger. Quem fica com essa sobra? Sobra de bola aqui, dominando o Carioca. Tenta o Carioca. O Pietro agarrou. E o Pietro vai receber um cartão de graça, né? Já recebeu. Já recebeu, já está ali sendo anotado pelo árbitro da partida. O Rodrigo Pessuto, né? Mais um cartão para a equipe do Grêmio Mauaense. E ele vai voltar, Fábio. Vai voltar. E o pessoal aqui do Guarani reclama com o juizão. Aí a bola já estava paralisada. Poderia ter deixado seguir, né? Depois anota o cartão, né, seu Rodrigo? Vai dar aqui o cartão para o PC Guzmão. Para o PC Guzmão, não. PC Estênico. PC Estênico. Já recebeu também aqui. E a falta para o time do Guarani nesse finalzinho de jogo. Daqui a pouco tem o Sub-17 para você. Daqui a pouco tem o Guarani enfrentando o RB Bragantino. Levantamento lá na frente. Tentou. O Dreger vai tentar fechar por lá. Marcou impedimento. Impedimento do ataque do time do Guarani. E o primeiro da partida, Fábio. Exato. Primeiro impedimento com 66, quase 67 minutos. Né? Segue 0 para o Guarani, 1 para o Grêmio Esportivo Mauaense. O árbitro autoriza lá, não tem pressa alguma, já na marca, estamos aí na marca de 32 redondos. Lá do lado esquerdo vem o Guarani, é o Bruno. Aliás, é o Rico, recebe lá do lado esquerdo, lá o Pietro. Vai o Pietro, vai para cima, protege bem mais atrás, Bruno. Ainda o Bruno tenta partir para cima, foi desarmado até com uma certa facilidade. Tenta retomar o Guarani, a bola foi recuperada pelo Borges. Vai pelo meio, Borges cutucou na frente, Pietro tentou, Pietro na frente, Lucas Albuquerque, vai pra cima, Lucas Albuquerque, corta a zaga, recuperou o Dreger, mais atrás Lucas Albuquerque, vai pra cima, dominou perna canhota, bateu na zaga, e tira do jeito que deu Rafael, Borges ajeita, Carioca, lá do lado canhoto do campo, bola tocada na frente ao Bruno, vem o Bruno, ficou caindo no gramado, era o Rico que estava por lá, tirou do jeito que deu o Rafael.
Falar uma coisa pra você, hein, Fábio? Fechadinha a casinha do Grêmio Esportivo Mauaense. O Guarani até tenta, na individualidade, Lucas Albuquerque agora tentou, né, no 1 contra 1 ali, fazer a jogada, mas olha, fechadinha a casinha do Grêmio Esportivo Mauaense. Vai mantendo esse resultado importantíssimo, vai garantindo a vaga na segunda fase da terceira fase da competição. 33 minutos. Não tem pressa nenhuma. Falta lá pro Rafael cobrar, para o time do Grêmio Mauaense. O time do Grêmio Mauaense fez apenas uma substituição, né? Durante o jogo todo. Levantamento lá, a bola passou pelo Luca Guimarães, saiu do gol, o goleiro Felipe Eduardo fez a defesa e daqui a pouco, no finalzinho, vamos ter mais uma substituição pelos lados do Grêmio Esportivo Mauaense. O que também não podemos deixar de mencionar é a luta, é a briga, a determinação, a entrega dessa rapaziada do Guarani, né, Fábio? Exato. Muita entrega, é que realmente a equipe do Grêmio Esportivo foi por uma bola, né? Foi por uma bola, espetou, fez o gol e agora vai segurando o resultado. Saiu o Felipe para a entrada do camisa 18, o jogador Miguel no time do Grêmio Mauaense. Vamos ter mais 3 minutos. Lado direito do campo recebendo lá o cruzamento no meio, passou quem tentava por lá o Pietro, o cruzamento foi do Marcelo Vicente. Recuperou Pietro, lá do lado esquerdo, o árbitro disse que não houve nada, apenas manual bola para o time do Grêmio Mauaense. Na verdade ele não quis se comprometer, não marcou no ataque, não marcou na defesa, siga na pelota, Fábio Aristaldi. Exatamente, vai cozinhando o Galo, 34 minutos e meio, o time do Grêmio Mauaense vai se classificando juntamente com o time do Guarani com este resultado. A bola fica lá com o Júlio, capitão. Acabou se atrapalhando o lateral para o time do Bugre. E o almoço está garantido mesmo, Fábio Aristaldi. Agora mais um elogio para o nosso querido amigo Matheus Barbieri. Agora é o Felipe Soares. É o Felipe Soares. Está garantido o almoço. E agora falta lá. O árbitro apontou. Falta para o time do Bugre neste finalzinho. Vamos ter mais 3 minutos. Confirmou o quarto árbitro aqui na nossa frente. Vai o Lucas Albuquerque para a cobrança. Sempre ele é o camisa 10. É o dono do time. Lucas Albuquerque, talvez a última chance, 35 pelo nosso aqui já. Vamos até os 38, 3 minutos, tá de bom tamanho, Fábio Aristaldi, né? E a briga lá no Formigueiro tá grande, é um empurra danado. Lucas Albuquerque, a briga tá grande lá, Lucas Albuquerque, vejamos, pode ser de repente a última chance, temos mais 3 minutos. Vamos lá, Lucas Albuquerque. Perna canhota, canhotinha, beleza, o cruzamento, passou por todo mundo. Um cruzamento perigoso, ela saiu, a bola passou lá pelo Rico e foi pela linha de fundo. O Lucas Franco também mandando um abraço pro Matheus Barbieri. É aniversário seu hoje, Matheus? Não é, né, rapaziada? Tá entusiasmado aqui com o Matheus, hein? Que coisa, só dá o Lucas Barbieri aqui no nosso chat, rapaz. Matheus Barbieri, desculpa, Matheus Barbieri. Vem o Guarani, Botelho, lado direito, domina, vai pra cima, ficou difícil, o Pietro pra cima dele, a bola espirrou, tentou lá o Marcelo Vicente. Teve o jogador, ficou caído do gramado, a bola solta aqui pro jogador que é o Borges, levantamento lá no tumulto, levantamento foi feito, se atrapalhou a zaga do Mauaense, voltou pro Botelho, no meio, bola ajeitada, Dreger bateu, espirrou, voltou, olha o Pietro, bateu pro gol, pegou na zaga. Quando tentava sair lá pela ponta direita, o Diogo foi calçado, falta para o time do Grêmio Mauaense. O time do Guarani vai tentando, vai empurrando, mas olha que jornada da zaga da equipe do Grêmio Mauaense, vai impedindo o gol, mas muita entrega, muita determinação, muita vontade por parte da equipe da rapaziada do Guarani. Mas o placar não mexeu, não mudou, 0 para o Guarani, 1 para o Grêmio Esportivo Mauaense. Lucas Albuquerque lá no campo de defesa para o Borges. Levantamento lá do lado canhoto. Vai correr lá o Bruno, quem tentava por lá o Pietro. Vem o Guarani pelo meio. Quando vinha tentando o Rico. Foi desarmado, a bola saiu pela linha de lado. Manual para o time do Guarani. Vai para a bola o Marcelo Vicente. É a última volta do relógio, Fábio. É a última volta do relógio do ponteiro. Como queiram, tentava lá o Rico na frente. Tentou o jogador do time do Guarani. A bola se perdeu quando tentava lá o Marcelo Vicente. Mas ele ganhou lateral, Marcelo Vicente na frente. Bola saiu de novo, não. Desta feita, teve o toque do ataque do time do Bugre. Jogador reclama, mais lateral para o time do Grêmio Esportivo Mauaense aqui no seu campo de defesa. Já na marca dos 37,5, quase 38. E agradecer, né, Fábio? Agradecer a todos que estiveram conosco. Tá aí, Fábio. E apita aponta ao centro do campo. O árbitro da partida, Rodrigo Pessuto. 1 para o time do Grêmio Mauaense, torcedor do Grêmio Mauaense fazendo a festa aqui
à nossa direita, torcedor do Guarani calado, mas de qualquer forma, com este resultado, nesta última rodada, nessa sexta rodada, Mauaense vai a 11 pontos ganhos, classificadíssimo, como também o Guarani classificadíssimo, mesmo com essa derrota, continua com 12 pontos ganhos. Classificadíssimo, líder da competição, lógico que a vitória é importantíssima para a equipe do Grêmio Esportivo Mauaense, que classificou também, vai para a terceira fase. Princípio de confusão aqui, mas o quarto árbitro, que vai ser o árbitro agora no jogo de fundo, o Flávio Mineiro, foi pontual, foi muito bem, né? Até porque também isso não vai levar a lugar nenhum. Agora o Guarani já tem que pensar na outra fase, na terceira fase, né, Fábio Amistaldi? O resultado que já ficou, né? O que aconteceu hoje já ficou passado. Parabéns a toda a entrega da rapaziada do Guarani, parabéns também à vitória do Grêmio Esportivo Mauaense, que agora vai também pensar na terceira fase. Fábio Amistaldi, vamos para um intervalo, daqui a pouquinho você vai chamar o intervalo, mas reforçando, não saiam daí, daqui a pouquinho voltamos com Guarani e RB Bragantino pelo Sub-17. Não saia daí, apenas para confirmar, gol assinalado pelo jogador 1-0 para o Grêmio Esportivo Mauaense, gol assinalado pelo jogador Giovani. Quando nesse instante aquele fair play, né, como faz parte do protocolo, o cumprimento das duas equipes, e já a gente volta. Segura aí porque daqui a pouco tem mais pelo Sub-17. Guarani enfrenta o RB Bragantino. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas.